Obesidade cerebral. Mas afinal, o que é obesidade cerebral? Obesidade cerebral nada mais é do que um termo metafórico, usado para descrever a sobrecarga de informações e estímulos mentais que o nosso cérebro enfrenta na era digital. Ultimamente a gente tem sido exposto a tanta informação, seja em redes sociais, seja a partir de uma pesquisa, de uma busca que a gente faz, que o nosso cérebro ele simplesmente não consegue processar essa informação em tempo hábil. Essa condição pode resultar em fadiga mental, estresse, ansiedade, inclusive a diminuição da capacidade de concentração. Hoje em dia se fala muito em procrastinação, mas pouco se fala sobre as causas, da procrastinação, que uma delas pode ser essa obesidade cerebral. Mas afinal, por que a obesidade cerebral acontece? No geral, ela acontece devido ao consumo excessivo e descontrolado de informações, principalmente por meio de dispositivos digitais, redes sociais, notícias e outros meios de comunicação. Como eu disse, o nosso cérebro, ao tentar processar essa avalanche de dados sem o descanso adequado, ele se torna sobrecarregado, levando a efeitos negativos à nossa saúde mental e ao nosso bem-estar. Onde a obesidade cerebral é mais comum? A obesidade cerebral, no geral, ele é mais comum em sociedades urbanas e tecnologicamente mais avançadas, onde o acesso à informação é abundante e constante. Pessoas que trabalham em ambientes de alta pressão, que passam muito tempo online ou têm dificuldade de se desconectar de dispositivos digitais, são particularmente mais vulneráveis à obesidade cerebral, porque elas estão consumindo ali de forma passiva, conteúdos na internet, à medida que elas podem estar trabalhando, podem estar pesquisando alguma coisa de produtiva, mas ela acaba tendo um consumo de informação além do que ela precisa, E, consequentemente, a pessoa acaba sobrecarregando o cérebro porque ela não dá o tempo de descanso necessário. Mas quando ocorre, essa obesidade cerebral, ela ocorre quando não há um equilíbrio entre o consumo de informações e o tempo necessário para processá-las e descansar. Isso pode acontecer a qualquer momento, em que uma pessoa esteja exposta a um fluxo constante de dados sem pausas, como durante longos períodos de uso de dispositivos digitais sem intervalo, ou quando a mente, não tem tempo suficiente para descansar, ou quando a mente não tem tempo suficiente, para descanso adequado, como durante o sono, Às vezes a pessoa consome muita informação e não tem um tempo de sono adequado. É cada vez mais comum as pessoas dormirem menos, talvez até menos de 6 horas, talvez até no intuito de serem mais produtivas, mas o que acontece é que quando a gente não dá o tempo de descanso ao nosso corpo, ele não vai funcionar de forma adequada, Mas quais são as consequências, da obesidade cerebral? As principais consequências são a redução da capacidade de concentração, com o que eu disse anteriormente, está muito ligada à questão da procrastinação que a gente tem hoje em dia nas pessoas mais jovens, o estresse e a ansiedade, que também são coisas muito comuns. Às vezes a gente pode pensar, você pode estar pensando que a obesidade cerebral se dá mais pelo consumo de informações fúteis, informações mais superficiais, mas não necessariamente, tá? A obesidade cerebral também pode ser ocasionada por conteúdos que às vezes a gente consome pensando que está fazendo um bem para nós, Às vezes aquele podcast que a gente assiste por 2 horas, que o cara tá ali cuspindo informações por 2 horas, a gente acha que a gente está pensando, está agregando alguma coisa para nossa mente, mas não necessariamente, porque se a gente não se der o tempo necessário para digerir aquela informação, é que a gente não vai transformar aquela informação em coisas plausíveis para o nosso caráter, para o nosso dia a dia. E dois, é que o nosso cérebro, no momento de tentar digerir, ele vai acabar se fadigando, Então aqui tem também as decisões impulsivas. Quem é que não
tomou alguma decisão logo após assistir um podcast que falava que você tinha que abrir um negócio, que você tinha que arriscar tal coisa, assim assado. Quem é que nunca fez isso, né? Então, isso pode ser uma consequência para a sua vida. Talvez você tome alguma decisão não muito pensada e num momento ali de euforia e depois você se arrependa, né? Outra consequência é a fadiga mental, a diminuição da criatividade, que isso aqui com certeza muitos de nós enfrentamos hoje. Quem é que nunca sentou para escrever alguma coisa, escrever uma redação, escrever um texto qualquer e teve algum bloqueio de criatividade, né? Isso muito se dá porque hoje em dia nós somos muito... A gente consome muita opinião e na maioria das vezes pouca informação, né? Muitas das vezes a gente pensa mais em procurar, sei lá, uma pessoa falando sobre o assunto X e expondo as opiniões dela, e às vezes a gente tem aquilo como algo nosso, né? Tem aquela opinião daquela pessoa como algo nosso, mas na verdade aquela opinião foi, foi material de pensamento de outra pessoa, né? Problemas com sono, problemas de sono aqui que tem muitas pessoas hoje em dia que sofrem de insônia e o isolamento social. Quando você se torna uma pessoa muito pensativa, muito da teoria da conspiração, muito fadigada, ansiosa, você com certeza tende a se isolar mais. Mas falando tudo isso, né, como a gente pode evitar a obesidade cerebral? Um dos principais componentes aqui da contramedicação da obesidade cerebral está no limitar o consumo de informações, né? Você tem que limitar o que você consome, quando você consome, da melhor forma possível. E praticar a desconexão com certeza vem de junto ao consumo limitado aqui de informações. O que é praticar a desconexão aqui? É você simplesmente ficar offline por um tempo, né? Hoje em dia, a gente às vezes carrega o telefone até para o banheiro porque a gente pensa que tem que ficar conectado o tempo todo. Mas justamente isso que está adoecendo a nossa população, né? Então, praticar a desconexão, a gente ficar offline por um tempo, com certeza é uma boa solução para esses problemas. Cultivar o silêncio e a reflexão. Quem é que às vezes hoje em dia não tem nem tempo para escutar os próprios pensamentos, né? Os nossos pensamentos eles são produto da nossa mente, são produtos do nosso subconsciente, dos nossos instintos e com certeza eles nos guiam para um local muito mais produtivo, né? Muito melhor do que simplesmente o consumo de informações, né? Você tem que escutar os seus próprios pensamentos e não apenas os de outras pessoas, né? Estabelecer rotinas de descanso, gerenciar o tempo de tela, isso aqui é muito importante, às vezes seja necessário até você colocar inicialmente limitadores no seu telefone, engajar-se em atividades físicas, isso aqui com certeza é essencial. Atividade física promove aí a liberação de uma série de hormônios, hormônios da felicidade, uma série de hormônios no nosso corpo. O nosso corpo é um organismo vivo, né? Ele é feito por químicos, né? E tudo mais. Então, quanto mais a gente se exercitar, mais anabolizado a gente vai estar, né? Foco em interações sociais presenciais. Quem é que hoje em dia, às vezes, até evita o contato com pessoas, né? Então, pessoas precisam de pessoas, então a interação social é essencial. E praticar o minimalismo digital. O que seria praticar o minimalismo digital aqui, né? Nada mais é do que a gente considerar adotar um estilo de vida digital mais simples, né? Eliminando dispositivos e notificações desnecessárias e focando apenas no que realmente importa. Eu mesmo, no meu telefone, eu bloqueio boa parte das notificações, exceto ali uma mensagem ou outra no WhatsApp de pessoas que são importantes, pessoas familiares que às vezes podem precisar de alguma coisa. Então,
no mundo digital, onde a gente é constantemente bombardeado por informações, por notificações, às vezes você tem um aplicativo ali de, sei lá, uma Shopee da vida, vez ou outra brota um cupom de desconto ali, e você tem um gatilho para comprar e tudo mais. Como você já deve ter ouvido por aí, nesse século, né, em pleno século XXI, o bem mais precioso, né, é a atenção, né, é o petróleo, né, o novo petróleo é a nossa atenção. E a gente se prender atenção no digital, muitas das vezes a gente vai ser mais consumidor do que produtor, né? E o que nos traz retorno, principalmente financeiro e também emocional, é claro, é a gente ser produtores, né? A gente tem que ser produtores sei lá, de conteúdo, produtores de qualquer coisa que seja, mas não só consumidores. Você com certeza tem um grande potencial para produzir coisas que você consome muito, né? Porque você tem propriedade para falar disso. Então, comece a pensar um pouco, não apenas como consumidor, mas também como produtor, né? Bom, essa aí foi o pensamento aqui nosso do dia, nossa reflexão, né? Espero ter te ajudado de alguma forma a abrir os olhos aí para essa questão da obesidade cerebral, que com certeza é um fator de risco para ansiedade, estresse, um fator de risco muito grande até para o isolamento social, né? Que as pessoas vivem hoje em dia, problemas com sono. Então, espero ter te abrido o olho para isso. E se caso você tenha tido esse conteúdo como algo produtivo, algo que vai te ajudar, né, de alguma forma, experimente se inscrever no canal. Eu estarei postando conteúdos semelhantes a esse, pensamentos, né? Pensamentos nossos que a gente vai devagando aí e que a gente pode bater um papo. Caso você tenha alguma sugestão, comente aqui embaixo e deixe o like nesse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas e quem sabe abrir também os olhos de mais pessoas, né? Forte abraço para você e até mais, tá?